Olá, como vai? Espero que você esteja muito bem. Eu sou o seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube. Nós vamos conversar com o Paulo Iannuzzi e ele vai falar sobre a Escola de Mistérios. Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada, meu amigo. Olá, Flávio, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos que estão aí nos apoiando, prestigiando este trabalho, com a sua presença, seu interesse. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Obrigado, Flávio, mais uma vez, pelo gentil convite. E vamos em frente com esse tema, as escolas de mistério. Aqui estou com 23 graus e por aí, como é que está o clima? Aqui choveu muito, com tudo que tem direito, raio, trovão, relâmpago. Há pouco tempo atrás, agora deu uma acalmada, mas a previsão é de mais chuva, mas continua calor. Deu uma refrescadinha, mas continua quente. Rio de Janeiro, 20 e tantos graus, não sei precisar exatamente. 26, não, acho que mais de 30. A sensação é de mais. Estamos bem mais de 30 graus. Estamos combinandinho aqui o nosso figurino, dá para fazer uma dupla. E nem foi combinado. Se tivesse sido, não daria tão certo. Eu sempre combino aqui o figurino com os convidados, viu? É uma coisa assim que eu tenho ultimamente acertado bastante. E hoje esse tema Escola de Mistérios, falar nisso, você lembra do tempinho da escola? De quando você era... Lembro. pequeno? Quando era molequinho, lembro. De bastante coisa até. Era legal porque, não sei se você se lembra disso, quando ia comprar o material escolar, nós ficávamos animados em encapar o caderno, em escolher os materiais com a família, com a mamãe, na loja, na papelaria. E era uma alegria quando começava o tempinho da aula. O primeiro dia de aula, então, nós ficávamos assim, ansiosos, não via a hora de acordar para ir para a escola. Não era assim com você? Bons tempos, bons tempos. Era muito bom. Muita coisa boa. E hoje nós vamos continuar falando de escola, mas escola de mistérios, é isso aí. Então, a partir de agora, vamos ouvir o nosso convidado. Gostaria, meu amigo, minha amiga, que você colaborasse, como sempre, com o teu like, o teu joinha, o teu gostei. É importante para essa live ganhar força, ganhar relevância e nós alcançarmos mais pessoas com esse conteúdo que tem o poder de libertar as mentes ou, no mínimo, melhorar a capacidade de compreensão na realidade e ter uma vida muito mais de significado. Então, depois que você já deu o teu like, vamos ouvir o convidado derramar no tapete. É com você, Paulão. Mais uma vez, muito obrigado, Flávio, pelo convite. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Obrigado pela presença de todos. E o tema hoje, Escolas de Mistério, é um tema que é pouco abordado, tá? Uma vez que até o próprio nome, pouco vinculado, ligado justamente a questões de puro conhecimento. Conhecimento oculto, conhecimento do ser humano, autoconhecimento, autorrealização, enfim. Um tema que é para lá de milenar, porque as escolas de mistério são baseadas no princípio dos 4 pilares do conhecimento que levam ao encontro com o divino, o encontro com o seu eu interior, o verdadeiro caminho de ascensão, o caminho de esclarecimento, da autorrealização, do autoconhecimento. Nada é mais importante dentro desse aspecto que o autoconhecimento. Como a esfinge egípcia preconizava e que depois foi colocada no alto do templo, está lá até hoje, do oráculo de Delfos, aos pés do Monte Parnasso, na Grécia. O oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. E pelo autoconhecimento que você chega à realização plena, especialmente do seu propósito aqui no planeta.
o seu propósito neste planeta e no seu processo evolutivo em geral, a sua abertura consciencial, o seu verdadeiro eu. E deixa de lado aspectos fugidios da nossa vida cotidiana, da nossa personalidade, para trilhar assim o único e real caminho para a autorrealização. É o caminho que cada um tem dentro de si mesmo, que pode ser diferente do outro, porque todos os caminhos, mesmo diferentes, e eles realmente são, levam a um só lugar em algum momento. E dentro desse parâmetro, como encarnados aqui estamos vivenciando uma experiência tridimensional no plano físico denso, temos como exemplo, dentre tantos, para um gatilho, um início, uma reunião de mentes, de pessoas com um único propósito, mas mesmo assim trilhando vários caminhos, se concentrando justamente em aspectos de conhecimento empírico, de conhecimento prático, aplicação prática de conhecimentos, etc., de uma forma mais ordenada, planejada e direcionada, como é a consciência humana, que no aspecto evolutivo, cada vez mais, quando isso acontece, prima pela organização, estão as transmilenares, como já foi citado aqui no início, as escolas de mistério. As escolas de mistério, elas dão origem às chamadas ordens iniciáticas, ordens ditas secretas pelo seu conhecimento, que foi tornado necessariamente secreto, oculto, por conta do que levou a Atlântida Antiga a afundar, a desaparecer pelo mau uso de determinados conhecimentos. Conhecimentos esses, em sua maioria, não revelados, nem mesmo as grandes orbes têm esse tipo de informação, e as poucas que têm não são conhecidas, e serão estes conhecimentos liberados no momento certo, no momento que o ser humano readquirir a sua condição cósmica e caminhar numa maturidade consciencial e espiritual, por que não dizer, no seu propósito aqui neste planeta. Propósito esse que é uma descoberta diária, uma tentativa diária, e em verdade tentativa não, porque tentativa mesmo, tentar não existe, ou você faz ou você não faz. Tentativa é uma desculpa para não ter conseguido. Então o termo não é nem tentativa, o termo é justamente experimento, experiência com determinação na abertura do seu caminho e do seu propósito. E quando esse propósito, enquanto esse propósito ainda não é encontrado, criemos um propósito. Precisamos de movimento. Não podemos estar como uma folha ao vento, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Nos remete à frase agora tão difundida por aí, do antigo conto de Alice no País das Maravilhas, onde ela pergunta para o gato, que fica em cima de uma árvore, que aparece e desaparece. O gato ele responde a ela quando é perguntado, é questionado, para onde vai dar essa estrada? E ele responde, aonde você quer chegar? Eu não sei para onde ir. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, perigoso, porque a caminhada espiritual, como foi dito, demanda de uma ordem, demanda de um planejamento, demanda de uma espontaneidade ao mesmo tempo e confiança em si mesmo e no eterno, para que, obviamente, tenhamos cada vez menos meandros nessa caminhada. Tá? E esses meandros estão relacionados às nossas escolhas. E as escolas de mistério, elas, ao longo de milênios, vêm ajudado de uma forma velada, de uma forma discreta,
e de uma forma secreta também, a ajudar nesse redescobrimento interior, no autoconhecimento, no caminhar firme, com passos decididos para a conscientização do seu eu, a conscientização do que você veio fazer aqui nesta encarnação e nas outras, o que você veio fazer aqui neste planeta, e a consciência de que o planeta é um grande ser vivo, que a Terra é um corpo físico, é o corpo físico do Rei do Mundo, é o corpo físico daquele setor espiritual, daquela cúpula excelsa que gerencia todo o processo evolutivo deste orbe e tudo que há nele a nível físico e a nível extrafísico. Repetindo, a Terra é o corpo físico deste grande ser, desse, na verdade, conglomerado de consciências elevadíssimas, interligadas a outras consciências e hierarquias do próprio sistema solar, do próprio Logos, que por sua vez se interliga como um todo em outros aspectos logóicos, outros logoi espalhados pela galáxia, outras estrelas, outros sistemas, enfim, num processo que não temos como conceber a sua magnitude e grandiosidade, não só no nosso sistema solar, mas então extrapolando para fora dele, muito menos ainda. Estamos ainda despreparados e imaturos nesse processo, especialmente neste momento planetário que vivenciamos o final de uma era pesada, densa, de ferro, chamada na Índia Antiga de Kali Yuga, a chamada Idade do Ferro, pelos gregos antigos, pelos egípcios, e assim sucessivamente. E são nessas civilizações que encontramos a renovação das escolas de mistério. E, em verdade, em vez de antigas, nessas civilizações, são reedições de escolas muito mais antigas da época da Atlântida, em todo o seu cerne evolutivo, principalmente no que corresponde ao tempo. A experiência de consciência, experiência de vida, de evolução que cada raça tem ao longo da história. A raça humana, ela se divide em 7 raças evolutivas, em 7 expressões e experimentos de consciência, cada uma com 7 sub-raças e cada sub-raça com 7 princípios evolutivos. E assim, como estamos na 5ª raça raiz, passando em algum momento futuro para a 6ª raça raiz, estamos saindo da 5ª sub-raça da 5ª raça, adentrando a 6ª sub-raça da 5ª raça, vivenciando em breve, depois da 6ª, a 7ª sub-raça, para adentrarmos definitivamente na 6ª e penúltima raça raiz evolutiva do planetário de Ronda, da 4ª ronda planetária deste planeta, que é a experimentação do plano físico. E para esses esclarecimentos estão, desde a época da Atlântida, vigentes as escolas de mistério. As escolas de mistério originam as chamadas ordens iniciáticas, que originam as sociedades secretas, que originam as sociedades discretas, irmandades, fraternidades, que quase todas elas ignoram, em verdade, em 100%, têm alguma noção em verdade, mas ignoram quase 100% a sua verdadeira origem e da onde vem. Né? Da necessidade que a queda Atlante impôs, uma vez que eles quase destruíram o planeta pelo fogo por 2 vezes, essa necessidade de ocultar determinados conhecimentos que eram abertos a todos, e a partir deste momento, e que vem se repetindo de tempos em tempos ao longo da nossa história, a vinda de avatares, a vinda de seres excelsos que manifestam o espírito da verdade entre nós. E, periodicamente, a exemplo de
Krishna, a exemplo de Rama, a exemplo de Moisés, a exemplo do Cristo, o maior deles, de Jesus, o Cristo, a exemplo de Siddhartha, o Buda, a exemplo do próprio Buda de Honda, o próximo Buda Maitreya, que se manifestará fechando esse ciclo planetário, né? Nós temos justamente, a partir da queda Atlântica, a prerrogativa da expressão e manifestação desses seres para recolocar, entre aspas, a humanidade nos trilhos, nos eixos, trazendo não só as suas mensagens, mas os exemplos relativos de como o verdadeiro homem deve ser, né? Uma vez que eles, especialmente Jesus, foi o principal arquétipo do Adam Kadmon, o ser humano perfeito, que chegaremos em coletividade na experiência da sétima raça raiz futura. E esse tipo de conhecimento e tantos outros são colocados pelas escolas de mistérios, que originam, como já foi dito, as ordens iniciáticas. Quando falamos de sociedades secretas, né, e sociedades discretas, verificamos hoje em dia que a grande maioria são sociedades discretas. Sociedade secreta mesmo, para valer, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar. Você só toma conhecimento a partir de um convite bastante velado para conhecer e ingressar numa sociedade dessas, cujo destino, cuja proposta, melhor dizendo, já estava preparada muito antes de você nascer. Tá? Então, poucos os raros, são poucos e são raros aqueles que têm a possibilidade, a prerrogativa de, pelo menos, vislumbrar uma verdadeira sociedade secreta. E, pelo que se sabe, pelo pouquíssimo que se sabe, são 7 no planeta, ligadas essas sociedades às escolas de mistério, que, por sua vez, são ligadas ao gerenciamento total, físico e espiritual de todo o planeta. Todas as questões relativas a colônias fora do plano físico e outros elementos são subjacentes e atrelados a uma estrutura espiritual bem maior. Estão ligadas à questão relativa ao que os orientais chamam de Shambhala e a grande loja branca relativa à grande fraternidade branca universal. As escolas de mistérios que voltaram a se manifestar para ajudar o ser humano no seu processo de vislumbramento do verdadeiro eu e do verdadeiro caminho, elas promovem todo um processo iniciático, porque inseridas nelas estão as ordens iniciáticas. A iniciação, que é extremamente importante, numa determinada faixa de consciência em diante, é um compromisso, não somente com o novo conhecimento a ser assimilado e aplicado, mas principalmente pela outorga de hierarquias espirituais com respeito àquele novo conhecimento e àquela nova prática. Pois conhecimento é patrimônio que não deve ser jogado pelo ralo. Conhecimento precisa ser suficiente para não ocupar demasiadamente espaço na nossa cabeça. O conhecimento é alavanca não determinante, mas importante, no processo de eclosão espiritual. O conhecimento sem o coração, sem justamente a disposição do serviço e o comprometimento com isso, e o comprometimento com o próprio conhecimento em si, tá? Sem alterar por juramento nenhuma vírgula do que está escrito no processo relativo ao conhecimento e à sua aplicação prática. Isso tudo faz parte de um processo iniciático. Processo iniciático
constante, sempre crescente. Cada um deles prepara para o próximo, porque cada um deles é uma palavra-código, uma senha-chave que forma, ao final, uma grande sentença, uma grande frase, que prepara para um parágrafo, para um texto de aprendizado e evolução interminável no cosmos. Porque, como eu sempre costumo dizer, iniciado, em verdade, costumo dizer, em cima de um bom amigo meu, certa vez me colocou, eu achei sensacional essa questão. Conheço muitos iniciados, mas nenhum terminado. Porque não existe término. Uma iniciação leva a outra. A responsabilidade aumenta em virtude do que encontramos no nosso entorno. Então, essa caminhada é única, é individual, pessoal e intransferível, para que a aplicação desse conhecimento faça com que ele seja assimilado por você, fazendo parte da sua natureza, do seu sangue. Eu vou dar um exemplo muito interessante disso que eu estou falando. Tá? Você começa a vislumbrar, por intermédio de uma palestra, de uma live como essa, como tantas outras que existem, sérias, que existem por aí, livros, filmes, lugares que você vai, é convidado aí, você começa a tomar contato com esse tipo de coisa, com esse tipo de prática, com esse tipo de informação, com esse tipo de conhecimento, e aquilo vai mexendo alguma coisa dentro de você, e você começa a se interessar e se aprofundar cada vez mais, vê a lei da sincronicidade atuando, ou seja, você vai numa livraria, cai no teu pé ou na tua cabeça exatamente o livro que você precisava. E você começa a folhear o livro. Nossa, isso aqui é tão familiar. Isso aqui para mim, é uma coisa que, como se eu já soubesse. Você fica extasiado de emoção, você fica perplexo, você fica surpreso, mas ao mesmo tempo você sabe o que está escrito ali, você sabe que o livro tinha que cair na tua cabeça naquele momento, de alguma forma lá dentro o teu espírito sabia. E te preparou para isso, de alguma maneira. O teu consciente é que nunca acredita ou se mostra perplexo e surpreso para algo que deveria ser compreendido como natural e é natural. Pois o momento foi chegado e você acha aquilo tudo muito familiar e prazeroso, todas aquelas informações, práticas, conhecimentos. Você vai folheando o livro como se já tivesse lido várias vezes. Não te é estranho quando você vai no lugar e testemunha certas práticas, de acordo com aqueles conhecimentos, enfim, e novos que você vai redescobrindo. E assim um filme, assim uma palestra, assim vai. E você se aprofunda, e lê mais, e pratica mais. E, às vezes, ou muitas vezes, você começa a se deslumbrar. Muitos passam por isso. E acham que estão melhor que os outros, ou se acham diferentes dos outros. Isso acontece muito. Isso é do ser humano. Nem todos passam por isso, mas muita gente passa por isso. E por não se sentir melhor que os outros, mas por ter tido acesso a esses conhecimentos que ele acha tão familiares, né, ele acha que está fazendo uma grande coisa. É um otário cósmico. Porque, em verdade, quando acessamos esse conhecimento, ou tipos de conhecimento e práticas, é mais uma das inúmeras oportunidades diárias que o Eterno nos dá, nos oferece, para redirecionar nossos caminhos. E é um conhecimento que você já teve contato em outras vidas. Por que você está tendo contato de novo? Porque em outras vidas você não aplicou, você não praticou, você não fez uso desse conhecimento, ou você não expandiu, não compartilhou, reteve conhecimento.
Quando você assimila, ou seja, quando o conhecimento entra dentro de você, faz parte de você aquele ensinamento, está no seu sangue e você age de acordo com aquele conhecimento, você pratica aquele ensinamento, quando ele começa a fazer parte de sua natureza, na sua encarnação seguinte, você não precisa mais aprender aquilo, você naturalmente já age dessa forma. Você precisa reaprender o que não aplicou, o que em verdade você reaprende. Está tudo aqui. Está tudo aqui dentro. Você redescobre. E redescobre porque aparece, entre aspas, na sua vida, mais uma vez, aquilo que você não aplicou. A oportunidade de você agora fazer e acontecer está aí. Mas, infelizmente, a maioria, pelo seu nível consciencial, prefere dar prioridades a outras questões, a maioria fugidias, que não levam a lugar algum. E nisso as escolas de mistério ajudam, não determinam, orientam, ajudam, auxiliam, embora não possam determinar o caminho que cada um escolhe. Mas ela oferece todas as alavancas necessárias para que haja o verdadeiro caminho para o autoconhecimento e a autorrealização, tão citados aqui anteriormente. Então, as grandes escolas de mistério da Atlântida, principalmente, continuaram pelo Antigo Egito, continuaram pela Antiga Índia, pelo Antigo Tibete, se ramificaram para a China, aqui depois se ramificaram no meio hebraico, na Grécia Antiga, depois em Roma. Tivemos as escolas de mistérios druídicas se manifestando entre os celtas, as suas ramificações, na cultura, na civilização nórdico-germânica, dentre os mitos nórdicos, os mitos celtas, os mitos romanos, os mitos gregos, os mitos egípcios, os mitos indianos, os mitos tibetanos, chineses, enfim, nas Américas, os mitos indígenas. Os indígenas têm a sua escola de mistério. Os mitos pré-colombianos, pré-incaicos, maias, enfim, no mundo inteiro nós temos uma estrutura que tem um lugar comum, um passado muito mais remoto, de onde vêm as escolas de mistério, que, repetindo, tem o processo de ensinamento, que não foi citado aqui no início, eu falei dos 4 pilares, mas não o citei, que levam à autorrealização, ao autoconhecimento e o reencontro com a sua divindade, que são os 4 pilares. A religião, no sentido de religar, no sentido de reconexão com o seu eu. O caminho não físico, que é o resultado do caminho de base filosófica, de base científica e de base artística. Os 4 pilares: ciência, arte, filosofia e religião. Cada um trabalhando um veículo específico no nosso corpo, embora, em essência, trabalhem em conjunto. Veículos do mental, do astral ou emocional, do etérico ou vital e do físico. Os chamados 4 pilares da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento que se transforma em sabedoria, porque conhecimento ele começa com uma informação, é desenvolvido de fora para dentro e transformado em sabedoria quando sai de dentro para fora. O objetivo das escolas de mistério é justamente transformar ciência, transformar arte, transformar religião, transformar filosofia em sabedoria. Sabedoria são todas essas amalgamadas numa coisa só, que de dentro para fora define verdadeiramente o ser humano e o que viemos fazer aqui. As escolas herméticas do Antigo Egito,
oriunda das escolas de mistério. Tá? As escolas de mistério egípcias têm várias ramificações e algumas delas funcionam até hoje, sob outra forma, sob outro tema, outro nome, outra linguagem, mas o aspecto iniciático, em essência, se mantém ininterrupto ao longo desses séculos. Milênios, na verdade. As próprias escolas de mistério e ordens iniciáticas, como a dos essênios, como as do Nazar, como a Ordem de Nazar, que acolheram Jesus, o Cristo, desde a infância, onde Nicodemos, José de Arimateia e tantos outros fizeram parte. Todo o processo dito oculto do trabalho do Cristo e o seu processo de crucificação é muito mais profundo e muito mais além do que é exposto para nós. Tá? E o aspecto de instituição religiosa tem internamente as suas ordens iniciáticas próprias. Tá? O que é colocado para as pessoas é apenas um aspecto externo, um percentual bem pequeno do que realmente é feito, é estudado, trabalhado e realizado nas religiões em termos ocultos. Tá? Isso existe e foi por isso, por expor e trabalhar num caminho próprio a partir desses conhecimentos, que a ordem do templo, a ordem dos templários foi extinta, além de outros motivos. Os templários estavam organizando uma grande escola de mistérios e um projeto sinárquico de governo que já existiu na Atlântida. Sinarquia é uma forma de governo onde aqueles que são realmente preparados, são experts e mestres no que fazem, assumem a direção da sociedade naquele determinado assunto. Quem governa são os mestres, os mentores, os experts com suas expertises excelsas. São os anciãos de grande sabedoria, hierarquia dos anjos, hierarquias divinas, celestiais, o divino, o eterno. São eles que governam. Esses são os ministros. Sinarquia é justamente um sistema de governo que já existiu. E, a seu modo, os templários tinham um projeto sinárquico, mas isso é uma outra história. Cito isso por fazer parte da estrutura que é uma escola de mistérios, que era o que os templários, neste exemplo específico, estavam promovendo, além de muitos outros pela história. E escolas de mistério que continuam até hoje, que em sua essência não terminaram, outras tinham como destino ficar algum tempo aqui e terminar, principalmente algumas ordens advindas das escolas de mistérios. Tá? Ordens essas que tinham justamente que perdurar durante um período e depois ser extintas. Outras estão aí até hoje. E as principais sociedades secretas ligadas às escolas de mistério relativas a Shambhala, ou advindas da antiga Índia, do antigo Tibete e do antigo Egito, tá? Ainda e sempre gerenciam todo o processo, repetindo todo o processo evolutivo do planeta. Em todos os reinos da natureza, de forma física e não física, reino mineral, vegetal, animal, hominal, supra-hominal, elemental, elementar, enfim. E outras hierarquias que a grande maioria não conhece. O nosso planeta, ele tem uma grande diversidade, principalmente a nível espiritual. Nós, seres humanos, eu citei até isso numa aula ainda há pouco, nós, seres humanos, somos como peixes dentro d'água, que não têm a menor ideia do que está além da superfície.
Então, dentro desse aspecto, contrariando o status quo, contrariando o que está vigente na personalidade de muitas pessoas, precisamos baixar nossa bola, precisamos ser mais humildes, precisamos reconhecer o nosso verdadeiro lugar nesse processo cósmico evolutivo, querendo, almejando, sempre nos esforçando em ser algo digno, cada vez mais e melhor, mas jamais sermos menos do que somos. Tá? Mas dar passos maiores que a perna, no momento errado, é muito mais prejudicial. Então, dentro desse processo de transição, passamos, transição de eras e final de Kali Yuga, as escolas de mistério nunca estiveram tão ocultas, tão discretas e, ao mesmo tempo, tão presentes nesse momento crucial, divisor de águas da humanidade e do que ainda vem por aí. E estimulam para quem realmente se determina um caminho a aparecer, a se fazer presente e oferecer as portas abertas àqueles que querem passar por elas, uma vez que são estreitas, para um verdadeiro caminho dentro dessa transição que estamos atravessando. Tá? As escolas de mistério egípcias, que são as que eu tenho mais familiaridade, como a grande universidade de Anu. Pelo amor de Deus, esse Anu não tem nada a ver com Anunnaki, não, tá? Por favor. Ou, em pronúncia egípcia, em alguns momentos históricos dos egípcios, que a pronúncia de um idioma às vezes muda um pouco, também dependendo da região, também tido como Ani, conhecida depois pela transliteração grega como Heliópolis, que era a grande Harvard da época, a grande universidade, o grande templo, a grande ordem iniciática, consequentemente, a grande escola de mistérios de toda a antiguidade e, obviamente, a grande do Antigo Egito, onde, por exemplo, se formaram os grandes hierofantes e se formou Moisés. E Moisés foi preparado para ser faraó. E ainda hoje existem ruínas em que lá estive. O grande obelisco ainda está lá. A parte subterrânea, todos os templos no Antigo Egito tinham a sua contraparte subterrânea, onde ocorriam as iniciações. Ainda está lá os restos dessa escola de mistério. E era nesse subterrâneo que os faraós, uma vez por ano, num ritual muito específico, entravam em contato com o Senhor Ptah, a grande divindade original egípcia, autocriada da concepção cósmica, ser uma entidade, um ser, não era nem entidade, perdão o termo, um ser dentro do arquétipo egípcio mítico, né? Aquele que formou o universo, o grande artesão do universo, um ser autocriado, da primeira emanação do Logos, da primeira emanação de Atom, ou Atem, segundo o mito egípcio. Se optar para os egípcios, para nosso conhecimento mais recente, bíblico, o senhor Melquisedeque, segundo algumas escolas de mistérios, a cúpula do rei do mundo. Os egípcios, como os antigos hindus, como os antigos tibetanos, já traziam da Atlântida esse conhecimento, essa iniciação, essa prática, esse ritual, que era ciência e foi se mistificando, sendo transformado em ritual, mas ainda naquela época bastante eficiente e com contato real direto, que ocorria a partir dos ritos que o faraó executava neste local. A Heliópolis, pelos gregos. Tá? Estive lá, não no subterrâneo, e
muitos lugares, não só no Antigo Egito como em outros, ainda mantém uma energia pujante, uma energia muito, muito forte e interessante. Então, isso é uma pequena noção do que uma escola de mistérios produz. Isso foi um exemplo dentro do Egito, como a escola de mistérios do Olho de Horus, como a própria que vem desde o Antigo Egito e foi retomada as atividades em 1996, aqui, por meu intermédio, é dirigida a Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. As escolas de mistérios da Índia, relativa principalmente aos Vedas, que escreveram os Upanishads, que, em verdade, os Upanishads e os livros dos Vedas não foram, em verdade, escritos. Foram recebidos do alto por também espíritos, por seres encarnados aqui, que manifestavam o espírito da verdade, os chamados primeiros 7 rishis. Rishi é uma palavra em sânscrito Devanagari, sânscrito antigo, que significa sábio. Maharishi, grande sábio. Então, o rishi, os 7 rishis, cada um vindo de uma das estrelas das Pleiades, pois a olho nu se vislumbram, em média, 7 estrelas. Existem pessoas que, em locais sem poluição luminosa e com grande acuidade visual, conseguem enxergar bem mais estrelas no aglomerado estelar das Pleiades. Mas, em princípio, são 7. Na mitologia grega, as 7 filhas de Atlas. E esses seres, ou os rishis vindos das Pleiades, transmitiram aos sumos sacerdotes à beira do lago Mansarovaru, que por sua vez fica à beira do Monte Kailash, a morada de Shiva, no centro do Himalaia, onde há uma peregrinação monstruosa todo ano, e muitos morrem de frio ali. Faz muito frio e acredita-se que, dando uma volta em torno do Monte Kailash, seus karmas estão purgados. Monte Kailash, por sua vez, que o governo da China proíbe qualquer sobrevoo e qualquer escalada. E mesmo assim, os populares da região, né, não precisam da autorização do governo chinês, porque eles mesmos, considerando aquele monte sagrado, não permitem que se escale ou que se sobrevoe o monte. E quem escala, isso já é fato comprovado, quem escala não volta. Ou seja, por isso que são escolas de mistérios. Tá? Porque, primeiramente, o grande charme, o grande barato está no mistério. E o Egito é o país dos mistérios. Quando aquilo é revelado, perde a graça. Para o leigo, para o não iniciado. Para o iniciado, como o próprio nome diz, é o início do processo, e não o final. Então, encontramos, principalmente no mundo antigo, essas reedições da Atlântida, que são as escolas de mistérios. No caso do Egito, repetindo o próprio Pilares de Hermes, o Olho de Horus, a escola de Ra, a escola de Anu, em Heliópolis, a grande Harvard da época, o grande complexo de Mênfis, até hoje, a capital espiritual do Egito, e o templo de... Perdão, fugiu. O templo de Osíris, em Ábidos, a capital osiríaca do mundo, segundo os egípcios, tá? Pois ali é a morada de Osíris. Eu estive lá e atrás do templo de Seti I nós temos o Osirion, que é uma arquitetura completamente diferente da egípcia e provavelmente muito mais antiga. A estrutura das pedras é outra. Se assemelha até, de alguma forma,
as estruturas que encontramos aqui na América do Sul, tá? Em Sacsayhuamán, Machu Picchu, Pumapumco, Tiahuanaco, etc. Enfim, as escolas de mistério estão presentes, algumas de uma forma ostensiva, algumas de uma forma discreta, mas exposta, e muitas outras de uma forma realmente velada, realmente oculta. Todas elas trabalhando em todos os mundos, não somente no plano físico. Tá? Ou seja, a estrutura de conhecimento, a estrutura espiritual do planeta e do cosmos como um todo é muito mais ampla e muito mais profunda, muito mais complexa do que nós imaginamos e, na maioria dos pontos, muito além do que podemos conceber. Se você começa a vislumbrar algo relativo ao plano mental, a pessoa já, primeiro, para chegar lá, nesse nível, é preciso já uma estrutura consciencial muito elevada. E mesmo assim é desconcertante, porque foge a todos os parâmetros que nós conhecemos aqui como referenciais, como, por exemplo, os veículos. Nosso corpo físico é um veículo, o nosso duplo etérico é uma xerox do corpo físico, ele se desvanece rápido, se volatiliza rápido. O corpo astral ainda tem forma humana, forma da sua última encarnação, ou dependendo do seu grau evolutivo, a forma que você der a ele, de preferência algo que o seu espírito reconheça como a forma de uma encarnação passada, mas isso é um outro assunto, a gente pode ver isso depois. E quando chegamos no mental, que ainda faz parte do quaternário inferior, perdemos o referencial porque não existe forma. Existem algo como bolas, esferas de luz, que em princípio é interpretado dessa maneira, né? São focos de luz, que são as consciências mentais do mental, transitando por aí pouca informação, pouquíssima, raríssima informação, nós temos reais do plano mental. Se extrapolarmos para outras realidades existenciais do universo, multidimensionais, aí mesmo aqui, né? Consciências ultra elevadas que estão além, muito além do que a gente chama de extraterrestre ou ultraterrestre. É outro departamento. Tá? São seres que, num nanosegundo, sem exagero, num nanosegundo, ao vislumbrar sua energia, já sabe tudo de você. Tudo da sua linhagem. E tudo aquilo que a gente nem imagina que exista sobre cada um de nós. Estamos no início do aprendizado. Estávamos engatinhando, começamos agora a sentar e nos pôr de pé. Nessa nossa caminhada em algumas vezes, algumas oportunidades ao longo da história, adiamos e atrasamos bastante. Era para estarmos muito mais avançados do que estamos hoje. Mas a própria natureza humana obstaculizou isso e ainda obstaculiza muito. Principalmente pelo emocional exacerbado, desregulado, desconcertado, onde muitos ficam à mercê. E ainda sentem orgulho disso, mesmo sabendo, mas não aceitando e não vivenciando, o fato que a soberba é o primeiro passo para o abismo e o orgulho é a ratificação da queda. Enfim, as escolas de mistério estão aí, a oportunidade se apresenta para muitos, poucos aproveitam, poucos tomam essa ciência. As escolas de mistério nem sempre são instituições ou ordens organizadas, são muitas vezes estruturas não físicas que têm uma organização e planejamento bem diferente, cujos mentores, cujos mestres que fazem parte,
podem ser os seus mestres, os seus mentores, seus guias espirituais. Porque, num grau elevado de consciência em diante, nada nem ninguém anda sozinho, embora o caminho seja pessoal. Mas a união de consciências se dá e, naturalmente, se organiza, pois Deus é cosmos. E cosmos é uma palavra grega que significa ordem, que, por sua vez, veio do caos, veio da desordem. Mas o que prevalece é a luz, é o cosmos, é a ordem, é a organização, onde para tudo tem uma causa, tudo tem um efeito, a partir desta causa, tudo tem um motivo. E esses ensinamentos pessoais que as escolas de mistérios ajudam a alavancar são o cerne do seu processo de conscientização do que você é, de onde você veio e para onde você vai. Enfim, encerro por aqui. Acredito ter elucidado o mínimo possível disso, das escolas de mistério, né? Mais que isso, já é um processo realmente esotérico, e estou à disposição de todos vocês para dúvidas, questionamentos, comentários, etc. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Flávio, por essa oportunidade. Mais uma, estou à disposição. Vamos aqui conferir quantos joinhas e likes recebemos até agora. 714, falta um pouquinho para 1000. Vamos completar, você que chegou depois, conto com o seu apoio para essa live ganhar mais relevância. Eu ficarei muito feliz com a sua ajuda. O Leonan se tornou membro do canal. Muito grato, Leonan, por você colaborar conosco. E o Ricardo Sobral. Onde nosso país entra nesse despertar, nesse panorama? Muito bem. Vamos lá. Primeiramente, despertar é uma palavra que está na moda, muito em voga. Dentro do processo de eclosão de consciência, dentro do processo iniciático, a grande maioria que está despertando não está despertando, está acordando, que é bem diferente. Despertar um ser, um cara desperto, despertar é coisa para Sai Baba, para Chico Xavier, para Irmã Dulce, para Mahatma Gandhi, para gente assim. Esses são despertos mesmo. A maioria está acordando. Como eu sempre digo, alguns estão na cama, só abriram os olhos. Outros já começam a se mexer, outros estão acordados, mas só sentados na cama, outros já conseguem sair da cama, ficam em pé, outros já saíram do quarto para ir ao banheiro, outros já foram à cozinha, outros já até conseguiram, poucos, sair de casa. Então, o processo de acordar é paulatino, e nesse acordar, o despertar, ele, de uma sementinha, vai germinando, germinando, germinando. O acordar é de uma hora para outra. Pode ser de uma hora para outra. O despertar é um processo. Isso ocorre de forma individual e ocorre de forma coletiva. Existe karma individual, existe karma coletivo, mas um só dharma, uma só lei. Então, o Brasil, precisa passar pelo que está passando, puro e simples. Assim. A maioria, por escolha, e por outros motivos físicos, políticos, socioeconômicos, culturais, comportamentais, morais, éticos, etc., etc., e também motivos a nível espiritual. O que se sabe em termos de escolas de mistérios, em termos de ordens, em termos de conhecimento oculto que nos é chegado, especialmente do Antigo Oriente, tá? É que desde o início da Atlântida, desde antes até, há milhões de anos,
espiritualmente, o Brasil já estava destinado, desde esse tempo todo, ser, segundo o livro psicografado por Chico Xavier a partir de Humberto de Campos, Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Muitos pensam, pô, o Brasil, com a riqueza que tem, com a potência que tem, não vai ser potência mundial nunca? Não sei. A questão da missão do Brasil, já desde N milênios traçada, tem a ver justamente com o processo de emanação de luz para o planeta que recomeça daqui, uma vez que aqui parte do território brasileiro foi a chamada quarta cidade Atlântida, das 7, né? E a 8ª síntese de todas as outras. Então o Brasil tem uma função espiritual extremamente importante. O que acontece aqui no Brasil fora disso é questão relativa ao ser humano. Essa questão do destino do Brasil realmente é algo para um futuro que nós não sabemos quando vai ser. E essa preparação, ela já acontece, mas de uma forma muito sutil, porque o próprio brasileiro, ele escolhe, como coletivo, a condução do seu próprio processo. E, além disso, existem outros motivos que já foram citados aqui, além dos espirituais, para o momento que nós vivemos, tá? Que é o nosso momento. Praticamente todas as nações que hoje são de grande porte já passaram por coisas semelhantes ou piores do que estamos passando. Então, esse é o nosso momento. Não nos tirem isso. Relembrando, sem querer fazer propaganda, do filme fantástico, O Dia em que a Terra Parou, tem uma hora que o extraterrestre, o Klaatu, se encontra com o cientista e Klaatu diz que o planeta precisava ser destruído porque estava atrapalhando a ordem cósmica. Era um perigo. E o cientista, ele lembra, a sua civilização chegou, vocês passaram por alguma crise antes? Passamos por várias. A última quase nos destruiu. Então foi essa crise que fez com que vocês chegassem ao ponto que chegaram. Evolutivo? Sim, pois é o momento que nós estamos passando. O ser humano, e principalmente o brasileiro, nesse caso, nesse exemplo, é assim, só toma uma atitude à beira do abismo. A questão é que não precisamos esperar que o abismo chegue, mas ainda não acordamos para isso. Mas chegará o momento. Quase 1000 telas conectadas conosco nesse momento. Obrigado pela sua audiência. E olha, você acompanhou a notícia certamente do dia 28, domingo, a empresa Neuralink do bilionário Elon Musk. No domingo foi noticiado seu primeiro implante de chip em um cérebro humano. Segundo a empresa Neuralink, o objetivo é fazer com que no futuro pessoas com limitações motoras possam controlar dispositivos eletrônicos como computadores e celulares apenas com o pensamento. E pessoas também com enfermidades neurodegenerativas possam serem curadas com esse dispositivo aí. Você acha, na sua opinião, Paulo Iannuzzi, que além dos benefícios propostos pela corporação Neuralink e tal, o benefício da humanidade que o negócio apresenta, você acha que isso implica alguma coisa que está por detrás do véu que nós não sabemos, algum tipo de manipulação e perigo para nós? Isso sempre teve, isso sempre existiu, e não é diferente, não será diferente, tá? Primeiramente que foi anunciado agora, mas isso aí já foi feito há muito tempo. Agora que eles divulgam para o povão. Agora que eles divulgam, exatamente. Você pode ter certeza que isso já tem muito tempo. Como nós sabemos, a maioria dos grandes projetos tem uma defasagem de 25 anos, 20 a 25 anos. O celular ou computador de última geração que você está agora utilizando, que comprou ontem na China, de última geração, 5G, holográfico,
está 25 anos defasado em relação ao que realmente já existe. Então, um teste como esse foi divulgado agora, mas isso já foi feito, ó, refeito, ó, confirmado há muito tempo. Há muito tempo, desde antes do Elon Musk. Ele é apenas um aparelho que facilita o andamento do processo mais rápido e mais amplo, pelo poderio financeiro e de influência que ele tem. Só isso. Já existe há muito tempo. Agora, o ser humano, ele não tem, em geral, não tem e não é preparado para ter ainda, e isso é proposital, maturidade para lidar com tecnologia. O ser humano atual é muito fraco, em geral, em geral é demais também, mas muitas ocasiões, principalmente por essas grandes corporações e pessoas que se intitulam poderosas e autoridades, e estão muito longe de ser, porque não dominam a si mesmo, não dominam sua ânsia de poder, não dominam suas emoções, suas aspirações, etc., caem sempre em armadilhas, né? Então, essas muito menos são maduras e preparadas para lidar com tecnologia. Lidam sempre em interesse pessoal ou de uma coletividade específica, que as compensa devidamente. Tá? A tecnologia está aí. O progresso, nesse sentido, está aí. Isso é ótimo. A questão é o ser humano. Você está com o plug do carregador do seu celular na mão. Você vai carregar como? Colocando o plug na tomada. O movimento de colocar o plug na tomada é seu, porque a eletricidade está lá. A eletricidade simplesmente está lá. Não está te esperando, não está isso, não está aquilo, ela simplesmente está lá. Você coloca, a escolha é sua de colocar o plug na tomada ou não, de ligar o interruptor e acender a luz ou não. O exemplo que eu dou. O amor está no ar. Olha a musiquinha. Love's in the air. O amor está no ar. Você conecta com ele ou não. Você conecta com a divindade, com o cosmos ou não. A escolha é sua. Você conecta com o seu eu interior. A iniciativa é sua. A atitude é sua. Estamos no plano físico ou em qualquer plano. É atitude. Essa atitude pode ser de caráter altruísta, positiva, cósmica, ou pode ser de caráter egóica. Uma centrífuga, outra centrípeta. Escolha de cada um. Isso não quer dizer que A ou B esteja certo ou errado. Isso é uma questão de nível de consciência evolutivo. Daquele que promove e que tem esse interesse, e daquele que simplesmente aceita esse interesse. Tá? Isso não é bom ou ruim, bem e mal. É simplesmente uma questão de escolha, questão evolutiva. Agora, a questão não existe hoje, é raro hoje em dia, comprometimento, principalmente com as consequências daquilo que escolhemos fazer. Tudo tem causa e efeito, tudo tem consequência. Assumam as suas consequências. Tá? Ou seja, teve coragem, para não dizer outra coisa, para fazer, tenha para segurar o pepino. Tá? Para qualquer coisa na vida, nas mais mínimas condições ou manifestações. Então, isso é do ser humano. Vai levar para um lado, como pode levar por outro. A tecnologia em si está aí. Ela não faz juízo de valor, ela é burra, ela não faz nada. Só faz de acordo com a operação de cada um. E o caminho que cada um escolhe nessa operacionalidade, e principalmente aqueles que se permitem enganar, isso tudo é o quê? Distância do divino, distância do espiritual. Acha que pode resolver sozinho todas as suas questões, sem precisar de nada ou de ninguém, porque eu sou melhor que o outro. A Adélia Silva, você tem algum conhecimento a respeito das cidades do sul de Minas Gerais e seus segredos?
tem a ver com as cidades intraterrenas ou algo mais? Sim, as chamadas 7 cidades que formam o núcleo atual do terceiro milênio, ligado justamente aos reinos subterrâneos dimensionais, com base em 3, tá? Níveis dimensionais, onde no nível dimensional mais elevado está Agartha e Shambhala. Não só essas 7 cidades do sul de Minas, como outras no Brasil, principalmente aquelas que contêm, não só no Brasil, como no mundo, embocaduras, ou seja, entradas para os reinos subterrâneos. Tá? Lembrando, reinos subterrâneos dimensionais. Não estou falando aqui de terra oca. Estou falando de multidimensionalidade, tanto para além da superfície da Terra, como para dentro do planeta. O planeta é uma cebola enorme. A Elisa Gatti, o que é um iniciado? Foi respondido aqui durante a explanação. O iniciado é aquele que se inicia em algum conhecimento, com uma outorga espiritual, um acompanhamento e um comprometimento sobre a aplicação daquele conhecimento para o seu próprio crescimento e para produzir algo de positivo que beneficie as pessoas e a humanidade em geral. Pergunta do Jack. Já faz um tempo que percebo algo sempre que prestes a infringir a lei da natureza e a do homem ou a divina. Escuto uma voz que me alerta. De quem é a voz? Da alma, do espírito ou de outrem? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma voz interior. A questão é você estar alerta e seguir o que a sua intuição determinar. Se você analisar se aquilo é de prejuízo para alguém, principalmente para si mesmo, em virtude de algo que possa trazer, por vaidade, uma notoriedade, um conhecimento, um status, algum ganho, etc., desconfie. Tá? Uma voz que seja um alerta é uma coisa, outra que você note que é uma fomentação de medo é outra. Não caia nessa armadilha. Que, aliás, na internet, fisicamente, está cheia de arautos do apocalipse fomentando medo para lá e para cá. Esse pessoal devia ser, no mínimo, preso, porque isso não se faz. Tá? Isso é um desserviço à lei. Quando eu falo lei, lei única, lei do Dharma, lei cósmica, lei divina, a lei. E a lei é severa. É severa com respeito a esse tipo de coisa. Depois que desencarnar, não ponham a mão no fogo. Crimes, chega a ser crime. Crimes de lesa pátria, crimes de lesa humanidade, crimes nesse nível, a lei cósmica é severa. Glaucione, escolas de mistérios, escolas iniciáticas, são a mesma coisa? Estas escolas podem ser seitas? Não. Não. Seita sectarismo é outra coisa. Tá? Seita é diferente. Seita tem um aspecto religioso, um aspecto mais específico. Muitos elementos de seitas, por serem pequenos, podem até não ter fundamentos. Tá? A seita é um lugar aberto para alguns fanáticos, embora exista fanático em todo lugar, e são os piores. Tá? Escola de mistérios é algo bem diferente. É algo muito mais amplo, maior, mais profundo, enfim. Não, a escola de mistério não tem aspecto sectário, tá? Mas tem as respectivas ordens iniciáticas, intrínsecas, e um trabalho próprio iniciático, de grande monta. As iniciações que ocorriam, por exemplo, na grande pirâmide de Quéops,
quando o iniciando ele passava pelo primeiro crivo, na entrada da esfinge, no subterrâneo da esfinge passava por um outro crivo. Não vou entrar em detalhes aqui, senão vai dar muito tempo, tem coisas esotéricas que eu não posso mencionar. Até acessar pelo guardião um corredor ascendente que levava por baixo a entrada da grande pirâmide de Quéops para a suprema iniciação. Isso faz parte de uma escola de mistérios. Tá? É um processo longo, amplo, em etapas. Hoje em dia são muito diminutas em relação ao que era no passado, mas estão aí. Na escola de mistério, ela é bem diferente de uma seita. Seita não tem esse aspecto. Me lembrei de uma canção. Mistérios da meia-noite que vão longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Linda essa canção, hein? Sim. A pergunta... Oi? Acho que era de uma novela isso aí. Né? É. Da meia-noite. É do Zé Ramalho, né? Zé Ramalho. Pedro disse aqui, o que ocorreu hoje nas Filipinas, temporal com furacões devastadores, acha que tem como resposta a movimentação da natureza de Gaia, como o final da Kali Yuga? Também. Movimentação própria do planeta. O planeta é um ser vivo. O planeta, de vez em quando, se espreguiça. Se ele espreguiça é porque alguém deu uma coçadinha nele ou o incomodou. Esse incômodo é relativo ao nosso comportamento humano também, que colabora, criando formas de pensamento que desestruturam a força dos elementais e, por conseguinte, a geobiologia, geofísica e geomorfologia do planeta. Então, nós temos, de tempos em tempos, catástrofes naturais que englobam o somatório dessas coisas todas. A Maria Elizabeth. Como posso participar de uma escola de mistério? Na hora certa, ela se apresenta. Na hora certa, você reconhece. Na hora certa, você descobre. Pode ter certeza disso. Se for isso mesmo que você quiser e se for o que você tem que fazer. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre aparece. Aqui em casa, quando o café está pronto, os bebedores aparecem. Logo cedo. Vamos lá. O Rafael... O continente da Antártica esconde algum tipo de informação de nós, meros mortais? Muitas. É claro que nós, mortais, não podemos afirmar nada. Só quem vai lá para pesquisar e tem, obviamente, um acesso que as pessoas não têm, devem saber de alguma coisa. Uma vez que nós temos condições de adentrar camadas subterrâneas, né, por sensores ultrapotentes, até mesmo em órbita do planeta. Agora, alguma coisa realmente deve ter, não só na Antártida, como no Polo Norte também, porque eu, pelo menos, não conheço e desafio alguém me mostrar uma real foto, um real documento, uma real filmagem de órbita de algum satélite sobre os polos. Você tem o planeta todo documentado a partir da órbita terrestre, nos mínimos detalhes. Mas eu, pelo menos, e olha que eu sou pesquisador, nunca vi uma real foto detalhada do Polo Norte ou do Polo Sul reais. Alguma coisa deve ter, a gente não sabe o quê. Realmente, eu particularmente, estou não completamente convicto, mas quase que tem muita coisa ali escondida. Mas tem camadas ali de gelo de 5.000 metros. Então, está ocultando alguma coisa realmente, uma vez que aquilo já esteve sem gelo,
como por nós também em épocas passadas. Né? Vai lá Dora, saber. assim, por favor. Não, é só isso, vai lá saber. A Dora Aventureira. Fale sobre a MORC. É uma escola de mistérios? Antiga e mística Ordem Rosicrucis, a MORC, tradicionalmente vinda do Antigo Egito, 18ª dinastia, faraó Akhenaten. É uma sociedade discreta, uma vez que todo mundo conhece, já ouviu falar pelo menos, mas no seu meio interno é secreta, com seus processos de conhecimento, seus processos iniciáticos, uma ordem bem antiga, né? Uma escola de mistérios. Dela se derivaram, se ramificaram mais outras Rosacruzes. Oficialmente, o nome Rosacruz, como ordem, como manancial de conhecimento, começa na Idade Média por Christian Rosenkraus, né? Mas tradicionalmente é muito mais antiga. Tanto que os templários, eles eram todos Rosacruzes, vamos dizer assim, com respeito ao aprofundamento em determinados conhecimentos. Tinham acesso a esse conhecimento vinda dessa ordem, da ordem Rosacruz, né? Que veio a se chamar Rosacruz, repetindo 2 séculos depois deles, 2 ou 3 séculos depois. Né? A própria maçonaria, dos 33 graus iniciáticos, o grau 18 se chama Cavaleiro Rosacruz. Então, é tradicionalmente uma escola de mistérios de bastante conhecimento e prática iniciática, de origem egípcia. Ana da Silva, muito grato pelo seu super sticker. Você ia dizer alguma coisa? Por favor. Não, mais que isso, não posso falar. Tá. Pandeirinho da sorte para agradecer a Aninha. Valeu, querida. Você disse que o Egito é o local dos mistérios. Falar em mistério do Egito, o maior de todos, popularmente falando, é o das pirâmides. São o das pirâmides porque as pessoas sempre perguntam. Esses dias mesmo, alguém me falou na rua: Flávio Vale, você por aqui. E as pirâmides, hein? Diz aí, qual é o segredo, qual é o mistério? Como que conseguiram empilhar aquelas pedras gigantescas? O que responder para essas pessoas, hein, Paulo? Você que... Primeiro que as pedras elas não foram empilhadas, aquilo ali foi organizado, planejado minuciosamente. Antes da pandemia, eu ministrei um seminário de 9 da manhã, foi até as 8 da noite, só sobre a grande pirâmide de Quéops, e muito longe de esgotar o assunto. Lembrando que o Planalto de Gizé tem outras 2 grandes pirâmides, não só a de Quéops. Mas a de Quéops é a maior, é a mais famosa, é a mais conhecida, enfim. No fundo, não se sabe nada. Não se sabe. N teorias alternativas existem contrapondo a teoria vigente da egiptologia, dos troncos de madeira, do transporte pelo rio, das rampas que foram construídas. Não é claro como aquele terreno enorme foi nivelado para essa construção. Enfim, essa é a teoria vigente, oficial da ciência, da egiptologia, que não convence ninguém, nem mesmo alguns próprios egiptólogos. Agora, é o que é oficial, mas fica claro que, pelo menos para mim e para tantos outros, que não foi nada disso que aconteceu. Agora, o que realmente aconteceu, como foi, não se sabe. Falam em levitação de pedra, falam na formação das pedras ali mesmo no local, fundindo a areia e o calcário. Ou seja, você tem N teorias alternativas que ainda não têm uma sustentação científica oficial por falta de comprovação laboratorial. Só isso.
Agora, que é um dos maiores, se não o maior mistério da humanidade, isso é a esfinge também. Porque até hoje, mesmo com a tecnologia disponível atualmente, não se consegue reproduzir uma grande pirâmide. Os japoneses até tentaram. Foi uma equipe científica, há anos atrás, e perto das pirâmides, eles tentaram construir, numa escala bem menor, uma pequena pirâmide, nos mesmos moldes. Aí, realmente, o resultado foi o que o rapaz perguntou, ou afirmou. Um amontoado de pedra que depois desmoronou. Enfim, é altíssima engenharia e tecnologia que mesmo hoje não é reproduzida. Seja como foi aquilo, não se sabe. Tá? Como também, o que pelo menos se sabe, é que foram operários que trabalharam no Egito inteiro, uma tecnologia que provavelmente não era egípcia, e nos templos, monumentos, etc., tivemos muitos operários também egípcios, as tumbas deles foram encontradas ali, né? Houve esse trabalho braçal, mas não se sabe a que nível, e não se sabe a tecnologia empregada para que um mínimo de trabalho braçal pudesse ser executado, né? Fora dos parâmetros aceitos oficialmente hoje. Isso comprova uma questão muitíssimo importante, que ainda é tabu, não é reconhecida no meio popular, embora cientificamente já seja consolidada, que não existiam escravos no Egito. O Egito não fez ninguém de escravo. Existiam, no máximo, escravos de culto, que era o caso de prisioneiros de guerra. Mas escravo braçal, as pessoas elas tinham prazer enorme em servir ao faraó. Trabalhar para o faraó era uma honra, era uma dignificação enorme, porque o faraó era considerado um deus vivo. Não digo que seja, mas de uma certa forma, ele era, certa forma não, ele era um grande iniciado. Imagine no candomblé um zelador de santo que quase todos os orixás respondem para ele. Um trabalho místico, esotérico, que era feito nesse nível, iniciático, nos faraós, enorme. Então ele era chefe de culto e chefe de Estado. Ele era chefe teológico, espiritual do Egito e chefe de Estado. Como o Papa é, como o Dalai Lama é, sem diferença nenhuma. Tá? Da mesma forma que o Papa é considerado o representante de Cristo na Terra, e o Dalai Lama é a reencarnação do Buda, os faraós eram considerados a reencarnação da linhagem de Osíris. Tá? Então era um prazer enorme para o povo trabalhar com um cara desse. Escravo para quê? E eles eram remunerados. Pão, peixe, vinho e cerveja. Quer mais o quê? Escravo para quê? Então essa história de escravos no Egito, isso já está ultrapassado e obsoleto cientificamente. Mas existem pessoas que foram aculturadas e condicionadas a isso, não mudou. Existem filmes que até hoje, documentários que falam dessa forma, e isso não corresponde à realidade. Fico pensando aqui. Só no meio religioso, isso ainda é muito vigente. Porque a Bíblia é interpretada ao pé da letra. Às vezes é o que os caras viram mesmo, às vezes não. Então isso é muito polêmico e relativo. Desculpe, pode prosseguir. Fico pensando aqui, a pessoa que morava no Egito naquele tempo, de repente uma vida sem propósito, fracassada, sem graça. Aí o amigo dizia, rapaz, você está perdendo tempo, vamos lá para o Egito trabalhar para o faraó, rola até uma cervejinha gelada. Não digo que sejam vidas fracassadas, né? Mas ele tinha algo novo, uma história nova para contar. Às vezes a pessoa estava sem rumo,
como tantas pessoas por aí, como nós já estivemos um dia. Era convocado, ele ia na boa. Claro. Se eu tivesse naquele tempo lá, eu ia. Você ia também? Ia. Íamos ser colega de trabalho, hein, Paulo? Pois é. Vamos lá. Mas eu nos acredito comentários que a aí, pessoal. construção daquilo ali foi bem diferente. E não só diferente, eu tenho certeza, pode ser que eu esteja errado, que foi bem, mas bem anterior aos egípcios. Eu estou colocando aqui são teorias modernas. A questão dos operários, isso no Egito todo aconteceu com relação aos templos. Então, realmente, não tem registro de escravos, como os hebreus já tiveram, como os gregos já tiveram, como os romanos já tiveram. No Egito não existiu dessa forma. Agora, no caso das pirâmides, elas são muito mais antigas que os próprios egípcios. Estão ali há bem mais tempo. Observadores perguntou qual sua visão da frase de Martin Luther King sobre o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Sim, isso aí, embora racista, preconceituoso, etc., um filósofo chamado Edmund Burke ficou famoso por esta frase, que o mal dos homens se alastra enquanto o bem se omite. Homens de bem que se omitem permitem que o mal se alastre. Martin Luther King reproduziu essas palavras desse filósofo com bastante propriedade. Outra aqui, do Richard. Nós amamos muito os Greys porque eles são o que estão mais próximos de nós, ou nós estamos mais próximos deles porque amamos demais. Está aparecendo aqui o enigma do Tostines. Não, os Greys estão cumprindo um cronograma de trabalho. Ponto. Não tem essa de mais. Eles foram programados e planejados para fazer o que eles fazem. Tá? São unidades psicobiocibernéticas. A grande maioria dos Greys não são seres propriamente ditos. Eles estão sob comando de outras hierarquias. O Diego. Você vai a Marte. O que tem em Marte hoje? A gente já mandou sonda em órbita, já pousamos sondas, já pousamos rovers, agora temos drones em Marte. Enfim, vai muita coisa antes do ser humano chegar, não é? Você acha que é diferente para cá? A pergunta do Diego, o que você acha da... O que ele escreveu aqui? Da ordem maçônica. Eu não vou julgar ou dizer o que eu acho, que eu não acho. Ela cumpre seu papel. Ponto, como todas as outras. Estão no meio humano, e o meio humano é falho. Em todos os sentidos. Em qualquer lugar, em qualquer situação. O princípio em tudo é genuíno, é honesto, é luminoso. Fazer cumprir isso nem sempre ocorre da forma como é planejado. Simplesmente por ser humano, e quem faz isso é o ser humano, nós somos imperfeitos, aprendemos com os erros. Então, não cabe nem aí, nem em outra situação semelhante, fazer juízo de valor, da opinião, etc. Todos cumprem um papel. A Eliana. O que você sabe sobre a Amazônia? Os místicos falam de seres de cristais e cidades invisíveis.
Cidades invisíveis existem no mundo inteiro, não só na Amazônia. Na Amazônia existem vestígios do que foi a Atlântida. Muitos estão sendo descobertos hoje, outros serão descobertos. Né? A Amazônia já foi mar, já foi um deserto como o Saara. O Saara já foi uma floresta como a Amazônia. Então as coisas mudam. Então, nesse momento, a selva está ocultando porque tem que ocultar coisas muito antigas que existiram, que serão redescobertas no seu devido tempo, de uma forma séria, de uma forma objetiva, sem vislumbres fantasiosos, gananciosos ou com outros interesses, que ocorre ainda no ser humano pela sua imaturidade em geral. A Célia Oliveira. O que se aprende na Rosa Cruz? Rudolf Steiner era Rosa Cruz? Freud era Rosa Cruz? Olha, grandes figuras históricas de grandes eminências foram Rosa Cruzes. Tá? Outras tantas eminências também não foram. Rosa Cruz, como outras escolas de conhecimento e de prática iniciática, são alavancas. Se aprende coisas como as leis da natureza, como elas realmente funcionam, a natureza divina, a natureza do ser humano, o ser humano pode, é capaz de fazer, e os processos relativos à sabedoria oculta que vem sendo perene de tempos em tempos, mostrando a verdadeira natureza do homem, a verdadeira natureza do divino, do cosmos. 1.200 telas conectadas conosco, obrigado pela sua audiência. Vamos aqui para a pergunta do Mr. Bean. E as tais pirâmides da Amazônia? Existem. Eu só não sei onde, mas existem. Né? Existem elementos governamentais que conhecem, que sabem, militares também. Mas isso ainda é um mistério. A localização ela é muito bem preservada, tá? Mas existem sim. Lília Maria Juazeiro. O servir e não a servidão sempre fizeram parte da nossa evolução consciencial? O servir, sim. Servidão, não. Servir é você calçar a sandália do outro. É você prestar algo que o outro carece. E você, obviamente, fazer com que se faça algo homogêneo. Tá? Quando você serve ao seu próximo, você serve ao divino. É o divino dentro de você. Quem não se sente bem em fazer o bem? Tá? Agora, é preciso prestar atenção no sentido de você serve, na medida também que você é solicitado a servir. Você serve espontaneamente e é aberto na solicitação de serviço. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que Jesus Cristo, por exemplo, não saía distribuindo milagre. As pessoas iam a ele. Não é preciso que as pessoas necessariamente tenham que ir até você. Simplesmente esteja disposto a oferecer a mão na carência que o outro precisa, sabendo também se preservar. A Célia quer saber se tem diferença entre a Ordem Maçom e a Rosa Cruz, porque ela também quer saber se nas duas aprendem as mesmas coisas. Tem diferenças, aprendem coisas semelhantes e aprendem... são formas diferentes de atuação. Tá? Em essência, são muito parecidas, mas na prática e na filosofia são diferentes. O Jack, já vimos todo tipo de catástrofe, inclusive nucleares,
com milhares de mortes. Se os extraterrenos estão pela humanidade, por que acham que vamos surtar se vê-los? São reais? São algozes? Não, eu, particularmente, não creio nessa questão de algozes. Tenho certeza que no universo tem de tudo e vem de tudo. Nem todos são santinhos. Mas essa questão de algozes, invasão, etc., se tivesse que invadir, já tinha feito há muito tempo. Essa questão de algozes, eu não compartilho dessa visão, não. Né? Agora, eles também cumprem o seu papel. Estão cumprindo um cronograma cósmico. Eles não vêm aqui, os que se propõem num trabalho mais conjunto com as nossas hierarquias que gerenciam o planeta, hierarquias espirituais por excelência, eles têm um cronograma de trabalho, em verdade, bem diferente do que a gente imagina. Primeiramente, que nós não somos prioridade de contato. Segundo, eles já estão aqui há muito tempo, nós que dividimos o planeta com eles. Em terceiro lugar, o objetivo deles, dentro de um cronograma de trabalho, não é uma questão de ajuda ou auxílio, é uma questão de reorientação num processo de caminhar. Então, o acobertamento ainda existe porque é de interesse deles também. Se eles quisessem, já tinham aparecido aí, como eles estão aparecendo, mas até a página 2, a gente sabe disso, não tão abertamente, poderiam fazer de outra forma e não fazem. Então, parte do acobertamento também é de interesse deles. Porque precisam que o ser humano dê o passo necessário para que eles possam dar um passo definitivo também. Você veja a seguinte situação, por exemplo. Vamos falar de um extraterreno com uma base que tem muito por aí, a nível dimensional, no interior da Terra, até mesmo dentro de montanhas, com civilizações intraterrenas. Aí você imagina o seguinte, a catástrofe Atlântica. O mundo estava se despedaçando. Muitos tiveram oportunidade e tecnologia para se refugiar dentro da Terra. Se hoje, né, por conta do perigo nuclear e outros, muita gente, principalmente nos Estados Unidos, quem tem dinheiro, especialmente empresários, políticos, etc., tem bunkers subterrâneos, verdadeiras mansões debaixo da terra, superabastecidas, com tudo ali. Pessoas que têm condições compram bunkers em regiões remotas dentro dos Estados Unidos e outros lugares do mundo afora, vão se refugiar debaixo da terra. Por quê? Gente de alta tecnologia, muito maior que a nossa, na época não podia ter se refugiado debaixo da terra e, com o tempo, criado núcleos civilizatórios ali embaixo, a nível dimensional. Se o ser humano pode criar bancos debaixo da terra, por que eles não podiam naquela época também? Já começa por aí. E o que muitos deles falam? Nós não nos apresentamos porque, se vocês souberem que aqui é um buraco para a entrada dos reinos subterrâneos, vai ter turismo aqui, vai ter barraquinha aqui, vai ter sujeira aqui, vai ter baile aqui, vai ter bagunça aqui, vai desvirtuar toda a energia do local que a gente preserva com muito trabalho, vai se ganhar dinheiro aqui. Então, por que eu vou revelar um local e ter que me apresentar? O ser humano tem maturidade para isso? Não tem. Vai transformar um local desse num furdúncio. Tudo por dinheiro. Estão errados? Se eu fosse um deles, não apareceria nunca. A pergunta agora é sobre o Espírito Santo que é falado nas igrejas. Seria a mesma coisa das escolas de mistério? Pode ser, pode não ser, não vou entrar nesse mérito. Tudo indica que existem núcleos
que levam ao longo do tempo, e de acordo com a cultura, e de acordo com a fé, com a crença, nomes diferentes para as mesmas coisas. Sim. A Cíntia, a transição planetária é real ou somente estamos vivenciando as consequências dos nossos atos? A transição planetária é real porque estamos vivenciando a consequência dos nossos atos. Ela é real, a transição de eras, que é um termo, considero eu particularmente mais adequado, ela é real, mas como nós vivenciamos e lidamos com isso, lidamos com esse momento, é resultado, é a conta que chegou. A maneira como nós lidamos com isso, tudo que acontece é nosso. Porque podíamos ser como flores de lótus que saem do fundo do pântano e não se maculam. Se uma flor de lótus consegue isso, nós temos todas as condições de fazer o mesmo. Mas, pelo resultado de pensamentos, palavras e ações, nós estamos vivenciando, infelizmente, de forma negativa, tudo aquilo que produzimos. Tá? A lei da compensação, a lei do retorno, ela é certa, ela é real e ela é implacável, não falha. Então, a maneira como é vivenciada essa transição de eras é que é o cerne da questão. É a prova da nossa imaturidade espiritual. Faz parte do nosso aprendizado. Eliana, você pode contar como foi o seu acordar? Olha, durou bastante tempo, nem me dei conta que estava acordando. Isso começou da puberdade para a adolescência, foi crescendo. Eu fui vivenciando e frequentando vários lugares, até que num determinado momento, que não tinha nada a ver com nenhuma ordem nem nada disso, me foi vislumbrado algumas coisas e eu tive um pico no processo de acordar. Né? E o despertar, ele vem ocorrendo até hoje. E não para, nem vai parar. Né? Em cima disso, fui iniciado, algumas iniciações. Em cima disso, o meu vínculo com o conhecimento cósmico, astronômico e de caráter civilizatório de fora do planeta foi se aprofundando cada vez mais, até o momento de um contato pessoal que ocorreu. E, paralelo a isso, o meu vislumbre particular com antigas civilizações, principalmente o Antigo Egito. Quando eu falo de Egito, é como se estivesse vivendo tudo aquilo novamente. Né? E me lembrando de muitas coisas que fazem parte da minha trajetória e que hoje culminam num resultado que eu apresento dentro do meu trabalho. Isso é um pequeno resumo. Então, o processo ele não para, ele continua. Tem um início, mas não tem fim, e continua se aprimorando cada vez mais. E cada vez mais eu aprendo, sei que nada sei, me aproximo mais do divino por intermédio de seres excelsos, dos mestres, dos acompanhamentos que eu nem sei quem são, não sei o nome e não me importo com isso. Importante é que eles estão sempre presentes e com a sua humildade fazem questão de não se fazerem notar. Mas isso não só para mim, mas para todos. Mas para mim é muito forte. A Sônia disse aqui, essas escolas de mistério já falaram alguma coisa sobre o apagão que vem por aí, o reset? Não. Não, porque o processo relativo a esse conhecimento das escolas de mistérios é o ser humano ser algo cada vez melhor, despertar e se descobrir. Autoconhecimento e autorrealização. Eventos como esse são eventos, vêm e vão. E
a própria conduta de um ser ao acordar e no processo de despertar já faz com que ele já esteja preparado para esse tipo de coisa e oriente e ajude as pessoas na hora do pânico. Então, para ele é indiferente. Como para mim é indiferente se vai ter, se não vai ter, como vai ser, o que fazer. 3 dias de escuridão. E tá aí. Se prepare para isso, se for o caso. Se não tiver, pelo menos você já fez alguma coisa e procura que seja um gatilho para você continuar a ser uma pessoa melhor e se aprofundar em você mesmo e nos conhecimentos que você precisa. Só isso. Você achar que tem que estudar, faça o que o seu coração mandar. Você acha que tem que ficar em casa? Acha que vai ter apagão? Acha que vai ter necessidade de estocar comida, água, etc. Faça. Você acredita nisso? Faça. Mas faça por você, não porque a B ou C disse. É isso que o conhecimento das ordens, das escolas de mistérios e principalmente do caminhar que cada um se propõe a fazer nesse sentido mais amplo de unificação cósmica, independente de escola, independente de qualquer coisa, te leva a essa segurança interior. Você não é perfeito, ninguém é perfeito, cada um vai ter o seu momento de susto, até de pânico, etc. e tal, mas você vai estar melhor preparado para determinadas coisas. Tá? Espontaneamente, sem ter algo, A, B ou C, como motivo. Como eu costumo dizer, é colocado muito por aí que o planeta, e realmente é verdade, está alterando e acelerando sua vibração, sua frequência vibracional para uma frequência mais acelerada, mais sutil, mais avançada, que não permitirá, simplesmente por incompatibilidade vibracional, a reencarnações de seres de frequência mais densa. Esses já estão sendo levados para outro lugar de frequência semelhante ao que a Terra tem hoje. Mas a Terra já está mudando e chegará, como os espíritas colocam, um mundo de regeneração, que será até o final desse século, né, onde muitos terão a oportunidade de reencarnar aqui e outros não. Agora, o motivo para a sua mudança interior, para uma reforma íntima, não deve ser outro do que a reforma íntima. Não deve ser outro do que o próprio processo de autoconhecimento, autorrealização, de evolução e eclosão consciencial. Se você toma essa atitude só para poder reencarnar aqui depois, a motivação não é a adequada, para não dizer a correta. Como Siddhartha Gautama, como o Buda falou, né, das motivações, pensar o pensamento correto, a palavra correta, a atitude correta, a motivação correta. A motivação, ela precisa ser do nível compatível com o que você quer evoluir. Se o político distribui para um monte de gente cesta básica, mas a motivação dele é eleitoral e egóica, vaidosa, ele não cresceu nada. Os outros que receberam se beneficiaram, claro. Mas essa atitude interesseira, para ele, não valeu de nada em termos evolutivos. Não foi a motivação correta para ele ter aquela atitude. Uma atitude altruísta, mas a motivação dela não foi lá das mais nobres. Para bom entendedor, meia palavra, baixo. E um pingo é letra. Um pingo é letra. Olha, a perfumada lírio. Após meditar, sonhei e tive mensagem através da palavra repetidas vezes, Torá. Fiquei surpresa, o que você acha? Olha, bom, Torá é uma palavra sagrada, é escrita sagrada, hebraica, base do judaísmo, etc, etc, é um Velho Testamento. Isso é uma coisa. Agora, o que pode significar isso, desculpe, não tenho a menor ideia.
Posso procurar saber, mas, enfim. Olha, como eu sempre digo, eu estou falando essas coisas aqui nessa live e outras tantas que eu faço, mas eu estou muito longe de ser dono da verdade, estou muito longe de determinar caminhos a serem seguidos. Isso você e seu coração precisam descobrir. E o que eu mais estimulo é pesquisem, estudem, não levem em consideração necessariamente o que vocês ouvem por aí, o que vocês leem, conhecimento, leitura, estudo, e conhecimento também externado, por exemplo, via live, etc. Alguns são importantes, mas não podem ser determinantes nas suas ações. Pesquisem, filtrem e, principalmente, tenham as suas próprias experiências para vocês chegarem às suas próprias conclusões. Confiem em si mesmos, confiem no divino dentro de vocês e quem acompanha vocês, porque ninguém está sozinho. Então, eu aqui não sou ninguém para dar aula e determinar nada. Eu apenas transmito algum conhecimento e que não é livresco, é fruto da minha experiência ao longo da vida também. Vivências que eu tive também. Agora, isso aí também é meu. Se alguém se beneficiar disso, ótimo. Mas que seja a sua experiência. Tire as suas conclusões a partir da sua pesquisa, do seu estudo. Não vão atrás do que fulano falou só porque ele falou. Ele pode estar certo como o pai não está. O que você leu, enfim. Vai fundo, pesquise, tenha a sua experiência. Tá? Ô Paulo, você já passou na sua trajetória por algum momento impactante e ao mesmo tempo surreal, como se você estivesse num filme? Ah, será que isso está acontecendo? Não é possível. Várias vezes. Várias vezes. Tanto para um lado como para o outro. Pode citar aí um ou dois momentos? Um momento, por exemplo, eu estava voando de ultraleve, estava pilotando um ultraleve, porque eu já fui piloto de ultraleve. Tirei brevet e tudo, não só ultraleve como avião. Eu estava fazendo o que naquela época era permitido, hoje não mais, fazendo um sobrevoo no Cristo Redentor. De repente eu ouço um barulho, um baque. O avião sacode, olho para o lado, tem um rasgo na asa. Vixe! No velame da asa. O ultraleve, o velame é o mesmo da asa delta, que é o mesmo de vela de barco. O velame todo especial e tal. Enfim. Aí eu olhei para o Cristo, bom, se tiver que ser, que seja aqui no teu pé. Tá? Enfim, se não tiver que ser, faz alguma coisa. Eu já estava proando para pousar no Jockey, ali na Lagoa. Na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem conhece o Rio sabe. Tá? Olha, o rasgo foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. E depois que eu pedi, eu senti um calor, como se o ultraleve tivesse sido envolvido numa bolha. Aquele rasgo parou na emenda. Tá? Porque aquilo é costurado, ali o velame da asa tem uma emenda no meio, transversal. O rasgo parou ali na emenda direitinho. Ele conseguiu voar. Eu fiz um voo em rampa suave até Jacarepaguá, que era longe, tem que contornar a Pedra Gávea, passando por São Conrado, Barra da Tijuca quase toda, e entra, porque era um antigo autódromo, hoje é o Parque Olímpico, onde ficava o centro lá de pouso. Aí depois foi visto que o pedaço do cano de descarga saiu, bateu na hélice, fez uma meia-lua na hélice que jogou a peça para a asa. Né? Ou seja, aquilo foi um livramento. Não foi uma experiência e tanto. Outra experiência que eu tive, outro dia eu conto com mais detalhes, foi no contato que eu passei. Né?
com seres na Chapada dos Veadeiros. Já expus isso em algumas palestras e até em congressos, presencialmente, esse relato. Depois de quase 11 anos ficando quieto, sem falar nada, contatado mesmo, ele fica quieto. E aquele ser apareceu, primeiro para um amigo meu que estava ali, né? Isso 3 horas, 3 e pouco da manhã. Um lugar a 100 quilômetros de lugar algum. E depois eu passei a ver o ser, depois que eu peguei na mão nele, que ele estava tremendo. Tá? 2,60 m, 2,70 m mais ou menos, uma silhueta azul neon, depois foi se formando um ser daquele tipo nórdico, cabelo daqui para trás, louro quase platinado, olhos oblíquos, maçã do rosto proeminente, lindíssimo, macacão prateado, o tradicional nórdico dentro da ufologia. Assim na minha frente, 3 metros da minha frente. Não sei se foi o ser mesmo até hoje, se foi uma manifestação holográfica, mas a energia que saía dali era um negócio impressionante. O nosso terceiro amigo, que estava dentro do carro dormindo, acordou e disse: eu tive um sonho assim, assim, assado. Depois que tudo acabou, ele sonhou exatamente com o que a gente passou. Bom, eu só estou resumindo um relato que vem mais de meia hora, 40 minutos de relato, né? Foi uma experiência muito marcante. E muita coisa começou a acontecer na minha vida a partir daí, né? Principalmente o que eu faço hoje. Isso foi em 1993. 93. Até então eu estudava essas coisas só para mim, tinha as minhas próprias experiências, e não foi colocado que eu, a partir daquele momento, tinha que arrumar um jeito de expor isso. E estou nessa até hoje. 31 anos, 93. Noves. Isso aí. Então, considerações finais. Se despeça da nossa audiência, Paulo Iannuzzi. Mais uma vez, obrigado, Flávio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito, particularmente. Você nos deixa, nós convidados, principalmente eu, bastante à vontade. Aos presentes que participaram, que perguntaram, ou que simplesmente acompanharam, meu muito obrigado. Tudo de melhor para vocês. Para o Flávio, querido amigo, e para todos vocês, 2024 com muita luz, muita paz, muita força positiva, e a despeito do que vem sendo dito sobre esse ano, passamos dele um ano melhor. Depende muito também de nós. Tá? Fora as influências que tem, a maior influência é nossa conosco mesmo, no sentido de sabermos levar o que a vida nos oferece e do que merecemos e precisamos vivenciar para o nosso aprendizado. Então, muita luz para vocês nesse 2024. Muito obrigado a todos mais uma vez. E é isso. Pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Que não há deserto que nunca se acabe, de acordo com o ditado egípcio. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê e Jai Ra. Rebobinem a fita. Chegou atrasado, meu amigo, minha amiga. Não tem problema não, é só você rebobinar. Muito grato pela sua presença. Não esquece aí do comentário. Coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho. Tem um valeu também para você destacar o comentário, se assim preferir. E você que ainda não é membro do canal, considere a possibilidade de você fazer parte também do nosso clube de membros. Nos veremos amanhã às 20h30. Um abraço de alma. Namastê.